assistindo. E nesse momento, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, que nessa noite, meu Deus, o Senhor possa estar sendo com cada irmão que aqui está, Senhor. Que o Senhor possa estar nessa noite operando em cada coração, em cada louvor, meu Deus, que aqui for feito. E todos aqueles que estão em casa, meu Deus, assistindo também, que o Senhor possa estar tocando no coração, Senhor, de cada um, de todos os familiares também distantes, de cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite, a todos que estiverem nos assistindo também, Senhor. Nos pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Nós gostaríamos de desejar a você uma feliz Páscoa e dizer que estamos aqui reunidos para engrandecer e louvar o nome do Senhor Jesus, para dizer que hoje nós somos livres, nós somos libertos, nós podemos adorar o nome dele, porque um dia ele morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida. Ele nos concedeu graça, porque nós não somos merecedores da sua misericórdia, mas ainda assim ele, com seu imenso amor, se doou numa cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, que você possa nesse momento louvar ao Senhor pelo sacrifício que ele fez por nós naquela cruz. Todo
de Jesus nessa noite, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre o nosso país. Que você venha em nome de Jesus declarar ao Senhor com um louvor do seu coração que o rio do Senhor está sobre o nosso país, o rio de vida do Senhor está sobre o nosso país, em nome de Jesus. Nós sentimos isso, Senhor.
Boa noite, amados e queridos do Senhor. Nós estamos mais uma vez prestando aqui este culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus, que é o único digno de toda honra e de toda glória. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, aquele que ao seu nome todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos fazer a leitura bíblica, Mateus 28, de 1 a 10. Mateus 28, de 1 a 10. Você que está nos assistindo em casa, se tiver próximo uma Bíblia, pode pegá-la e acompanhar-nos na leitura que fazemos. Mateus 28, de 1 a 10. A ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descera do céu, chegou, removeu a pedra da ponta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado.
Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. E eis que vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão para a Galiléia e lá me verão. Deus abençoe a leitura da sua palavra que fora lida em nossos corações. Hoje é um domingo que nós consideramos um domingo especial. Todos os domingos a gente tem o hábito de se reunir, porque nós chamamos o domingo, por ter sido ele o dia em que Jesus ressuscitou, o dia do Senhor. Mas hoje, para a maioria dos cristãos, é comemorado o domingo da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo é o marco principal, foi o maior evento que ocorreu entre os cristãos. A gente falou no princípio que está reunidos aqui em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é um nome sem igual. E esse evento da ressurreição de Jesus, se comparado a tantos outros que ele fez, seria completamente tudo por água abaixo se Jesus não tivesse ressuscitado. Nós conhecemos a história de que Jesus curou os enfermos, ressuscitou vidas, pregou a palavra de Deus, deu ensinamento, se ofereceu para morrer em nosso lugar. Tudo isso que Jesus fez teria sido em vão se Jesus não tivesse ressuscitado. O fato de Jesus ter ressuscitado garantiu a nós também o direito de ressuscitarmos também juntamente com Ele no dia do Senhor. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria semelhante a vários outros líderes, tanto de sua época, anteriores a eles também, bem como líderes que se levantaram posteriormente à passagem de Jesus por esse mundo. Jesus, ele ressuscitou para fazer a diferença, e a ressurreição de Jesus garantiu a nossa vitória. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, ele diz assim: se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. O ajuntamento da igreja, a pregação da palavra de Deus, as pessoas que se ofereceram para morrer por amor a Cristo, tudo seria em vão. Mas o nosso Jesus, ele ressuscitou para a honra e para a glória do nosso Deus. E ele também, em sua palavra, prometeu que um dia nós ressuscitaríamos juntamente com ele. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses ou 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, a gente vai encontrar a seguinte orientação: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com um som de trombetas e com um arcanjo, e os que morreram ressuscitarão primeiro. Então essa é a promessa da palavra de Deus a cada um de nós. A ressurreição de Jesus, ela trouxe algumas coisas de complexo, poderíamos assim dizer. Não era uma coisa que acontecia sempre. A ressurreição, quando Jesus pregou a palavra de Deus, 2 pessoas ao longo do seu ministério foram ressuscitadas, mas essas pessoas voltaram a morrer. Jesus, ele fez a primícia dos que dormem, ou seja, foi o primeiro a ressuscitar para não mais morrer. Isso só acontecerá na sua volta triunfal, quando ele até as nuvens do céu descerá e chamará pelo nome de cada um de nós. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, estarão subindo para viver com ele eternamente. Mas vamos, irmãos, analisar como foi o ato da ressurreição de Jesus.
A gente sabe que Jesus ele havia anunciado aos seus discípulos pelo menos 4 vezes que era necessário que o Filho do Homem padecesse, fosse entregue nas mãos das lideranças, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Isaías também no capítulo 53, ele traz uma narrativa muito contundente, onde nós encontramos cerca de 600 anos antes da vida de Jesus, Isaías, orientado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo acerca da dor, do sofrimento e da morte de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Mas eu gostaria de saber por que as pessoas, mesmo que sabiam das profecias que haviam sido faladas, mesmo que tendo ouvido da própria boca de Jesus, as pessoas não acreditaram. E nós temos aqui um relato de algumas pessoas que puderam testificar ocularmente a ressurreição de Jesus. A gente sabe que nem todas as pessoas puderam ver Jesus quando ele ressuscitou. Todos puderam vê-lo enquanto ele se humanizou e estava como nós. Mas após a sua ressurreição, Jesus ressuscitou em um novo corpo. Aquele corpo já não existia mais. Então, nem todos podiam vê-lo. Apenas os seus discípulos, apenas aqueles que faziam a vontade de Deus e creram em sua palavra. E diz a palavra de Deus, em primeiro lugar, que no início da manhã, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, elas foram até o sepulcro para poder ver a Jesus. No coração delas não estava o pensamento de que um homem ressuscitado estaria ali. No pensamento delas não tinha um pensamento fixo de que, olha, vamos chegar lá, não vamos encontrar ninguém porque Jesus ressuscitou. Elas foram lá para ungir o corpo de Jesus. Elas tinham uma expectativa de encontrar um corpo que há 3 dias estava ali colocado. E elas iam pelo caminho, procurando saber como que fariam para poder entrar, porque uma pedra muito grande tinha sido colocada ali no sepulcro. E além dessa pedra, irmãos, alguns cuidados também foram tomados com a sepultura de Jesus. Algumas pessoas foram avisar a Pilatos, dizendo, olha Pilatos, Jesus ele foi colocado lá no sepulcro, mas não podemos nos esquecer de que algumas pessoas disseram que ele iria ressuscitar ao 3º dia. E Pilatos, ele reforçou a segurança do sepulcro para que não houvesse nenhum tipo de dúvidas de que aquele homem iria estar ali, que aquele corpo estaria ali apodrecendo naquele sepulcro. E passado-se esse momento, aqueles homens viram o anjo tirar a pedra. Aqueles homens que faziam ali aquela segurança, eles viram as mulheres ali olhando e nada vendo dentro do sepulcro. Eles voltaram até Pilatos, e Pilatos, lá onde ele estava, disse, olha, vocês, pelo amor de Deus, não falem nada para ninguém, não conte a ninguém que isso aconteceu. E subornou aqueles guardas para que eles ficassem calados e não disseminassem entre os judeus que de fato Jesus havia ressuscitado. E Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, com a orientação do anjo, saíram e começaram a caminhar em direção onde estavam os discípulos para avisar que Jesus havia ressuscitado. Foi quando Jesus, diante delas, parou e disse para elas, eu sou Jesus. Apresentou-se a ela e disse, olha, ide até a Galileia, dizei aos discípulos que aguardai, porque eu me apresentarei aonde eles estão, que eles fiquem lá aguardando a minha chegada. A gente vê ainda no livro de Marcos, capítulo 16, versículos de 14 a 18, os discípulos reunidos na Galileia, os discípulos que, quando nós falamos, eram os apóstolos. Eram 12 os apóstolos, mas naquela ocasião em que Jesus apareceu a primeira vez aos discípulos, faltava
um discípulo. Tomé não estava junto com ele, então logo Jesus apareceu a 11 discípulos, e depois está falando aqui discípulo. E se os irmãos derem uma lida nesse texto de Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14, os irmãos vão ver que houve uma divisão entre aqueles 11 discípulos, porque alguns não creram, outros creram. Ficou um grupo dividido. Nós vemos ainda também em Lucas capítulo 24, de 13 a 35, 2 discípulos no caminho de Emaús. Esses 2 discípulos, eles não eram apóstolos, mas eram pessoas que aceitaram a Jesus, creram na palavra de Jesus e acompanhavam Jesus, criam na promessa de que Jesus ressuscitaria. Aqueles homens, eles estavam decepcionados porque já era parte do domingo e nada tinha acontecido. Eles voltavam para a sua vida, eles voltavam para a sua casa, eles voltavam para as suas atividades, porque julgaram terem perdido 3 anos da sua vida seguindo a um Jesus que os decepcionara. Foi quando, no meio daquela caminhada, Jesus apareceu diante dele, e como quem não estava sabendo o que havia acontecido, aqueles homens perguntaram: você não sabe o que está acontecendo? Você ainda não teve notícias de que aquele homem chamado Jesus, nós acreditávamos nele, ele morreu? Como foi grande a sua perda? Como foi grande o seu sofrimento? Como aquele homem padeceu? E tudo isso por amor de nós. E aquele homem disse: é verdade tudo isso? Aí continuou caminhando com eles. E diz que em determinado ponto do caminho, o dia já estava declinando, já estava chegando próximo às 6 horas do domingo, e aquele homem começou a falar os 2 começaram a falar com Jesus: olha, o dia já declina, não é bom caminhar à noite, por que não ficas conosco? E quando Jesus, ele entrou ali para conversar com aqueles homens, e no momento de partir o pão, a forma com que Jesus pegou o pão para partir, chamou a atenção daqueles homens. E Jesus disse para aqueles homens: ó nércios e tardios de coração. Eles conversaram com Jesus, eles só tinham conhecimento que Jesus iria ressuscitar, mesmo assim, aqueles homens não estavam ainda acreditando. E ainda uma última passagem bíblica que está em João 21, de 1 a 14, que trata-se dos discípulos pescando no mar de Tiberíades. Aqueles discípulos, eles voltaram para a pesca, estavam pescando e durante toda uma noite nada pegaram. E na parte da manhã, Jesus aproximou-se deles e perguntou: vocês têm alguma coisa de comer? E eles disseram: nada conseguimos pegar. Aí Jesus falou: lançai a rede do lado direito. Quando eles lançaram a rede do lado que Jesus mandou que lançassem, eles pegaram uma quantidade bem grande de peixe, 153 grandes peixes, fora os peixinhos pequenos, foram contados ali daquela grande pesca. E quando isso aconteceu, João virou para Pedro e disse: Pedro, é o Senhor Jesus. E eles, como estavam nus, vestiram-se e saíram ao encontro de Jesus. Essas passagens que nós citamos aqui, irmãos, foram passagens que relatam pessoas que testemunharam ocularmente a ressurreição de Jesus. E vocês viram que em comum essas pessoas que tiveram, bem como outros que nós não citamos aqui nessa mensagem, eles tinham em comum que eles sabiam, tinham conhecimento da história, mas mesmo assim a notícia da ressurreição de Jesus os pegou desprevenidos. Eles não acreditavam, eles não sabiam. Sem contar o caso de Tomé, que é o mais conhecido em todo o mundo, que foi aquele que, mesmo depois de Jesus ressuscitar, mesmo depois de Jesus ter aparecido aos discípulos, mesmo assim, ele disse que se não encostasse o dedo no local aonde entrou a lança, e a mão e o dedo também aonde entraram os cravos, ele de forma alguma creria que Jesus havia ressuscitado. E essas incredulidades, elas acompanham muitas pessoas, porque o temor
é normal no ser humano, mas a falta de fé, a falta de confiança nas promessas de Deus, isso aí pode fazer a diferença entre a vida e a morte, entre a salvação e entre a perdição. E nós queremos concluir aqui a nossa palavra, trazendo aqui uma reflexão para a nossa memória, porque a gente pode muito bem olhar para Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, a gente pode olhar aqui para os discípulos no caminho de Emaús, a gente pode olhar para os 11 que alguns deles duvidaram, a gente pode olhar para os discípulos que estavam pescando lá, todos não acreditando firmemente que Jesus iria ressuscitar, e nós poderíamos dizer, ainda bem que hoje nós cremos, ainda bem que hoje nós acreditamos que Jesus ressuscitou, mas hoje a fé que precisamos ter não é a fé mais de que Jesus apenas ressuscitou, mas é a fé de que Ele prometeu que um dia iria voltar. Você está preparado para esse dia? Esse dia há de pegar você de surpresa. Esse dia vai fazer com que você esteja surpreendido, tal qual aquelas pessoas que sabiam que Jesus iria ressuscitar, mas mesmo assim não acreditaram e ficaram surpresas, maravilhadas, quando Ele ressuscitou. Jesus está voltando, os sinais da vinda dele já estão se cumprindo. As pestes em todo o mundo, nação guerreando contra nação, o ódio, a violência crescendo no mundo, e principalmente a palavra de Deus tem sido levada em toda a parte do mundo. Jesus logo estará voltando. Cabe a mim, cabe a você estar preparado para que esse dia não vos surpreenda. E o que eu devo fazer, pastor, para que esse dia não me surpreenda? Você precisa crer, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você precisa entregar o seu coração, você precisa confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da sua vida, para a honra e glória de Deus, o nosso Pai. Que Ele te abençoe rica e abundantemente. Amém. Voltamos para a segunda parte do louvor, e o próximo louvor, ele diz que o Filho do Homem nos libertou, e a palavra do Senhor diz que o Filho do Homem veio para salvar aquele que se havia perdido. E aí nós temos duas questões, né? Tem o perdido e tem o perdedor. Nesse caso, nós éramos perdidos e não perdedores. Pessoas sem esperança, pessoas que não tinham em quem confiar, pessoas que não tinham em quem falar e crer que algo poderia ser movido, poderia acontecer. E hoje nós estamos salvos, mas ainda há muitas pessoas perdidas, muitas pessoas que não conhecem o Filho do Homem, Jesus, que nos salvou, que deu a sua vida por nós lá na cruz, o próprio Deus, né? Encarnado, que veio ao mundo para nos salvar. Nós vamos louvar nesse momento, e que você também possa louvar junto conosco, e que sua esperança nesse Jesus tão maravilhoso se aumente cada vez mais. Seu perdão
Levantar
Deus, que enquanto, Senhor, estivermos aqui, que o Senhor, Pai, faça com que nossa fé se aumente, Deus, que a nossa segurança em Ti se aumente, Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós sabemos, Deus, que nesse momento há muitos desesperançosos, Deus, há muitos que nem estão se importando com o que está acontecendo, Deus, mas nós cremos que o Senhor está conosco e nós estamos, Senhor, ligados em tudo que está acontecendo e mais ligados ainda, Senhor, no céu, Deus, porque nós sabemos que é de lá que vem a nossa vitória, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, continue conosco, Senhor, continue, Senhor, renovando, Senhor, a nossa fé, renovando a nossa força, Senhor, a nossa esperança em Ti, Pai, em nome de Jesus, Deus. Toca, Senhor, nos abatidos, Deus. Toca, Senhor, em nome de Jesus, nos entristecidos, Pai. Leva até eles, meu Deus, o seu poder, o seu amor, Senhor, incondicional, Deus. Em nome de Jesus, Deus, é o que te pedimos. Amém. Então, irmãos, nesse momento estamos encerrando o nosso culto. Vou pedir o Anderson para fazer uma oração final. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Pai bendito, te entregamos, Senhor Deus, louvor a Ti. Juntos conosco, Senhor Deus, também pessoas em casa, louvando e bendizendo Teu nome, Pai. Estamos aqui para adorá-lo e bendizer para todos sempre. Abençoe todos aqueles que ouviram e viram essa mensagem da palavra do Senhor, que possam, Deus, invadir o coração, a mente de cada pessoa, Senhor Deus, que foi alcançada, Senhor Deus, através desse culto prestado a Ti, Deus. Nós agradecidos somos, Senhor Deus, por esse dia do Senhor. Estamos aqui gratos a Ti, Deus. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos sempre louvando a Ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.